Boa noite, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos, que a paz de Jesus esteja com todos. Vamos dar início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual. A nossa irmã Priscila fará a leitura da página de hoje. Em seguida, a nossa prece inicial. Boa noite a todos. A página que eu vou ler hoje é do livro Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Busquemos o melhor. Por que reparas o argueiro no olho de teu irmão? Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 3. A pergunta do mestre ainda agora é clara e oportuna. Muitas vezes, o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo veso de buscar bagatelas, perdemos o desejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão, em muitas circunstâncias simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes do pretérito, que o movimento e serviço poderia sanar ou dissipar. Nódulos na madeira não impedem a obra do artífice, e certos trechos empedrados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, olvidando as insignificâncias que lhe cercam a vida. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defeições de cada dia? E, se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, por que negar ao próximo a confiança no futuro? Consagremo-nos à tarefa que o Senhor nos reservou, na edificação do bem e da luz, e estejamos convictos de que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio, através da incessante renovação. Agradecemos a nossa irmã Priscila pela leitura da página. Já em sintonia, vamos elevar os nossos pensamentos e dizer assim: Pai de amor e bondade e misericórdia, Jesus, Mestre amado, agradecemos por esse dia, pela oportunidade de estarmos aqui, pela vida e por tudo que tem nos dado. Pai amado, rogamos, Senhor, misericórdia para os nossos irmãos que se encontram nas ruas, em situações difíceis, aos enfermos do corpo e da alma. Jesus, Mestre amado, abençoe aos nossos irmãos que clamam por Ti. Mestre, socorre aos aflitos, desconsolados, desesperançados. Senhor Jesus, ampara os que retornaram à pátria espiritual. Consola, Senhor, aos familiares e amigos que aqui ficaram com a dor da saudade. Mestre amado, abençoe a cada um de nós, a todos, irmãos do Centro Espírita Isaac Lima, amigos, familiares, encarnados e desencarnados. Jesus, abençoe o nosso planeta, a todas as nações. Abençoe, Senhor, a humanidade inteira. Que assim seja. O estudo da noite de hoje tem como tema
antes veja o que há em ti. A referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 9 e 10. E quem fará o estudo da noite de hoje será nossa irmã Wanda Genário. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos e irmãs da casa de Isaac Lima. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e se estendam por todo o planeta. Hoje vamos conversar um pouco sobre o capítulo 10, item 9 e 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, denominado o argueiro e a trave no olho. Primeiro vamos entender o que seja um argueiro. Coisa sem importância, ninharia, um cisco. E trave, um grande tronco de madeira, grosso, comprido ou algo parecido. Uma viga. Vamos ouvir agora o nosso Evangelho. Por que verdes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. São Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 5. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal de outrem, antes de ver o que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho e transportar-se de alguma sorte para fora de si e se considerar como uma outra pessoa, perguntando-se: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a se dissimular os próprios defeitos, tanto ao moral como ao físico. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Como, com efeito, um homem bastante vão para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia realçá-lo. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Meus irmãos, a pergunta de Jesus é direta. É para todos nós. Se temos um grande tronco nos olhos, ou seja, nossas imperfeições e falta graves, como podemos enxergar um pequeno cisco no olho do outro? Ou seja, uma pequena falta. Jesus vem nos ensinar que não devemos julgar, apontar o erro dos outros, sem antes verificar a nós mesmos se não possuímos o mesmo ou outro defeito maior
ou pior. Devemos examinar nossa própria conduta, fazendo severa crítica ao nosso modo de proceder. É para nós mesmos que devemos voltar a nossa atenção, no sentido de conhecer o nosso íntimo e nos corrigir. Não sabemos, geralmente, o que leva aquele irmão a agir desta determinada maneira. Quando observarmos uma falta em alguém, saibamos ajudar para que o problema se resolva, sem condenar, sem criticar negativamente. Se encontramos dificuldade em nos livrar da trava em nosso olho, como exigir que o outro vença suas fraquezas? Nós, moradores na Terra, somos uma mistura de pessoas boas e nem tão boas, mas longe de sermos perfeitos. Se hoje já não somos portadores de determinadas imperfeições, já o fomos no passado. E ainda hoje, a nossa caminhada evolutiva segue cheia de tropeços. Devemos ser indulgentes, ou seja, saber perdoar a falta um dos outros. Silenciar diante das fraquezas alheias. Pois, se fomos chamados para testemunhar nossas obras, não sabemos em que condições iremos nos apresentar. Na questão 903, no Livro dos Espíritos, temos a seguinte pergunta: incorre em culpa o homem em estudar os defeitos alheios? Os espíritos respondem que se essa observação for com o objetivo de humilhar e julgar o outro, isso é errado, pois não temos condições morais para isso. Mas se for com o objetivo de aprender e contribuir para o bem deste irmão, é saudável, pois poderá auxiliar ele a se modificar para melhor. Vamos ouvir a mesma questão comentada pelo espírito Miramês no parágrafo 1 e 2. Não é justo nos preocuparmos com os defeitos alheios, no sentido vulgar, procurando menosprezar os valores de outrem. Somente nasce essas ideias na mente incapaz de experimentar o amor, de quem não se lembra dos ensinamentos de Jesus, a nos ensinar a benevolência. Cada criatura é um mundo particular, cada alma é um campo de plantio onde o que semeia germina, onde o cuidado se multiplica, onde o que se abençoa aumenta. Quando procuramos nos interessar e divulgar os erros dos outros, os nossos se escondem, prejudicando muito a nossa ascensão espiritual. E assim, meus irmãos, entendemos que se antes de criticarmos as ações alheias, fizermos o nosso autojulgamento, veremos que, como nós, o nosso irmão precisa mais de auxílio do que de censura. No livro Renovando Atitudes, pelo Espírito Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Neto, na lição 32, podemos encontrar a seguinte mensagem: o Mestre nos ensina
ao mergulho em nossa própria intimidade, a fim de que pudéssemos enxergar o lado obscuro de nossa personalidade. Ao tomarmos esse contato imprescindível com nossas sombras, a consciência se torna mais lúcida, crítica e responsável, descortinando amplos e novos horizontes para o seu desenvolvimento e plenitude espiritual. Mas por que tanta dificuldade em vermos as nossas imperfeições? No Evangelho, Kardec nos ensina que o orgulho é o pai de muitos vícios e também a negação de muitas virtudes. O orgulho e a vaidade levam o homem a negar as suas imperfeições e a reconhecer-se sempre superior aos outros, dando a si mesmo uma importância exagerada. Devemos combater o orgulho com a humildade, que fará com que caia a trave do nosso olho. Reconhecer nossas faltas, sermos indulgentes e caridosos. Procurar ver o que há de bom no outro. Devemos praticar não a caridade orgulhosa, que é aquela que se faz em benefício próprio, visando sempre receber algo em troca, engrandecer a si mesmo, mas praticar uma caridade humilde, é aquela que trabalha e serve em benefícios de todo. No livro Palavra de Vida Eterna, lição 35, observemos amando, Emmanuel nos diz: a benefício da nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo, na apreciação dos que lhe defrontavam a marcha. Para muitos, Maria de Magdala era uma mulher obsediada e inconveniente. Para Jesus, surgiu como um coração feminino, atribulado por inexplicáveis angústias, que, compreendendo e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. Para a maioria, Zaqueu, o cobrador de imposto, de mãos azinhavradas e infelizes, para Jesus era amigo do trabalho, o que transmitiria elevadas noções de progresso e riqueza. Simão Pedro era fraco e inconstante. Para Jesus, representava o brilhante entrando nas sombras do preconceito, que fugiria à luz do Pentecostes para divulgar o Evangelho. Paulo de Tarso era doutor da lei mosaica, espírito endurecido e tiranizante. Para Jesus, era um companheiro mal conduzido, que buscaria em pessoa as portas de Damasco para ajudar-lhe na doutrina. E assim, meus irmãos, vemos Jesus indo ao encontro desses irmãos citados. Já os conhecia intimamente. Enquanto todos ressaltavam as imperfeições, Jesus compreendeu as dificuldades de cada um, acolheu com seu amor e se tornaram grandes exemplos, colaboradores na divulgação do Evangelho. E no livro Vivendo o Evangelho de André Luiz, nos diz que mesmo com as multidões de defeitos que temos, como o orgulho, o egoísmo, a intolerância,
a irritação, mágoa, ódio, comodismo, mesquinhez e incompreensão, nos sentimos mergulhados num poço de vícios, carregando tantas imperfeições. Contudo, temos o compromisso da reforma íntima. E quem precisa de ti não questiona se já atingisse a santidade, nem Jesus exige a condição de anjo para os trabalhadores na sementeira do bem. Por isso, apesar dos teus defeitos, ajuda e serve sempre, na certeza que não és ainda um sol de virtude. Já está muito bom que seja, por enquanto, simples lamparina de boa vontade. Como espírito em progresso, devemos compreender essa parábola do argueiro e a trave no olho. A reforma íntima é o caminho para combatermos o orgulho, pois tal imperfeição é a cegueira às suas próprias virtudes. Somos hipócritas ao definirmos o que é certo e julgarmos o que consideramos errado. Somos hipócritas ao condenarmos os erros alheios, esquecendo o nosso. Que esta parábola possa clarear nosso olhar racional, a fim de nos melhorarmos em busca do progresso. Os ensinamentos de Jesus são sempre oportunos e atuais, por expressar determinações divinas e de valores permanentes. Vamos ouvir agora um relato. Um trabalhador, todos os dias, chegava aborrecido em sua casa. A esposa, perguntando qual o motivo, ele lhe respondeu que no local do trabalho havia uma cadeira para o usuário sentar-se à hora do atendimento, mas que quando ia embora, não retornava a cadeira para próximo da mesa. Nem mesmo os colegas que circulavam por ali devolvia a cadeira ao lugar devido. Então lhe veio uma grande surpresa. A esposa lhe revelou que há 8 anos, o tempo que eles tinham de casados, a cadeira da mesa de sua casa, após o almoço e o jantar, ele também largava no meio da sala, ia sentar-se no sofá. Ela, após terminar suas obrigações, era quem devolvia a cadeira no lugar. Então, meus irmãos, nós podemos ver aí no olho desse trabalhador uma trave, né? E ele mesmo fazia o que os usuários faziam, mas ele não reconhecia isso nele, quer dizer, uma imperfeição que ele tinha e que ele via no outro, mas não via nele, né? E é assim que é. Só a esposa que lhe ajudou a tirar essa trave do olho. Que possamos, pois, atendendo à recomendação do Mestre, retirar a trave de nossas vistas, observando a vida com amor e discernimento para a correta avaliação de ocorrências e atitude, habilitando-nos assim a auxiliar nossos irmãos, sobretudo pelo exemplo, a remover eles próprios eventuais ciscos e traves que cubram os seus olhos, dificultando-lhe a visão. Chegamos ao final. Espero que tenha colaborado um pouco com o nosso estudo no dia de hoje. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus e toda a espiritualidade da casa de Isaac Lima. Que Deus abençoe a todos e envolva em saúde, paz e muita luz.
e que possamos estar de volta em nosso próximo encontro. Que assim seja. Agradecemos a nossa irmã Wanda pelas reflexões que ela nos trouxe nesta noite. Agradecemos, Senhor Jesus, por esses momentos em que passamos aqui. Ajude-nos, Senhor, para que possamos colocar em prática tudo o que aprendemos nesta noite. Agradecemos a presença de todos. Senhor Jesus, fortaleça, Senhor, os nossos propósitos. Fica conosco, Senhor, e com a sua permissão e o seu amparo, com a ajuda da espiritualidade amiga, juntamente com o nosso mentor da nossa casa, Isaac Lima, que possamos passar para o tratamento de passe à distância, ouvindo a música até o final. Que Jesus nos abençoe, que assim seja.